Vamos fazer aqui uma série de 4 vídeos a respeito dos adjetivos. Na verdade é uma aula só, vou dividir em 4 para facilitar o seu estudo e você buscar o assunto do qual você precisa, beleza? Claro que primeiro você vai acompanhar a série toda para entender do que se trata, mas tudo começa depois da vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, amante da língua portuguesa e para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, começando aqui essa série, então, de 4 vídeos a respeito dos adjetivos, que é uma continuação da série Teoria, que começou com os substantivos e já tem alguns outros assuntos também, homônimos, enfim, alguns outros assuntos dos quais a gente também já tratou aí nessa nossa série Teoria na playlist, beleza? Bom, hoje a gente vai focar na questão da semântica dos adjetivos. Começando com a definição, vamos dizer que por definição o adjetivo ele se associa ao substantivo, dando-lhe uma característica, uma informação, aliás, mais do que característica, uma característica limitaria um pouco o sentido do adjetivo, porque quando a gente fala em característica, talvez a gente imagine mais verde, azul, amarelo, bonito, feio. Muitas vezes é uma informação a respeito. Até mesmo quando a gente aplicar isso, como a gente já tem aqui no canal, na série de questões, vários pontos em que a gente trata desses assuntos já da sintaxe, claro. Quando a gente falar, por exemplo, em oração subordinada adjetiva ou mesmo o predicativo do sujeito, nem sempre é uma característica, como a gente pensa quando a gente fala em característica, mas uma informação, certo? Então tem o substantivo e o adjetivo sempre vai estar associado a ele. Eu não tenho adjetivo sem substantivo. Por exemplo, crianças saudáveis, características excelentes, um ator performático, certo? Informações a respeito desse adjetivo, que ajudam a compor a referência. Pode ser, por exemplo, informações desse caráter, mais características, ou informações que, por exemplo, vão limitar o sentido do adjetivo, compor, como eu falei, a referência. Por exemplo, uma indústria alimentícia, o tipo de indústria, um gênero textual ou uma gestão financeira, certo? Mas limitando esse sentido do substantivo, enfim, ele pode se associar de diversas maneiras, ok? Semanticamente, em um texto, ele vai dar, claro, uma informação muitas vezes mais subjetiva. Por exemplo, teve no Twitter, uma vez, em 2014, você vai ver, tinha a Lorde tinha feito show no Lollapalooza. E aí tinha duas manchetes sobre o show, uma logo em cima da outra. E as manchetes eram assim: primeiro, fenômeno adolescente Lorde faz show magnético e levanta público. E depois, Lorde faz show tímido no primeiro dia de Lollapalooza 2014. Então você vê, cara, como o adjetivo ele influencia subjetivamente na informação. Qual seria, a princípio, a informação? Lorde faz show no primeiro dia de Lollapalooza. No momento em que eu digo que a informação, que o show foi magnético ou que o show foi tímido, eu já influencio a sua percepção desse substantivo. Então o adjetivo semanticamente acaba fazendo isso. Ele dá um caráter de maior subjetividade do que quando eu uso só substantivos, como a gente viu nos vídeos anteriores sobre substantivos. Maravilha? Agora, um aspecto que é muito trabalhado nessa relação de substantivos e adjetivos, mesmo em questões e tudo mais, é a questão da inversão do substantivo adjetivo. Quando muda a classe de palavras e quando não muda, mas muda o sentido, ou quando não muda nada. Você percebe que, como eu te falei agora há pouco, um adjetivo não existe sem o substantivo, ok? Se eu falasse, por exemplo, tá vendo o careca ali? Se eu falo o careca, eu não estou deixando o substantivo subentendido e deixando só o adjetivo, não. Eu usei o adjetivo como referência. Se eu usei o adjetivo para ser a substância, para ser a referência, eu substantivei o adjetivo, ok? Então, tá vendo o careca? O altão? O baixinho? Eu substantivei o adjetivo, mas agora são substantivos, não são considerados adjetivos. O azul do céu. Azul, a princípio, é adjetivo. Um céu azul. Azul, adjetivo.
O azul do céu. Estou falando do azul. Então, azul é substantivo. Tudo bem? Como adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Agora, como muitos adjetivos podem, então, ser substantivados, muitas vezes essa inversão do substantivo com adjetivo vai mudar a sua classe de palavras. Um exemplo clássico disso, cara. Clássico do clássico. Você se lembra de um exemplo disso, é desse que você se lembra, senão vai saber agora, que é o Brás Cubas. Não sou propriamente um autor defunto, mas sim um defunto autor para quem acampa foi outro berço. Lembra do Brás Cubas, o livro do Machado de Assis, do morto que está escrevendo, é o morto escrevendo? E ele resolve essa história do morto escrevendo falando isso. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. Então o que rola? Eu não sou um autor, referência, o autor. Dentro do grupo de autores, um está morto, ok? Então um autor morto. Eu sou um morto. A minha referência, a minha substância, a minha substantivação é o defunto, o morto, que está escrevendo. E isso no contexto da obra muda muita coisa. Porque se eu sou um autor como substância, como referência, você imagina algumas características para esse autor. Eu tenho uma certa responsabilidade com a obra, afinal eu sou um autor. Estou morto, mas sou autor. No outro eu sou um morto, dentro do grupo de mortos. O que você espera de um grupo de defuntos? O defunto? Nada. Estou escrevendo, então não espere responsabilidades autorais. Espere o que um morto tem para te oferecer. Tranquilo? Então você percebe que é muito mais do que chama de substantivo, chama de adjetivo. Inverteu. Muito mais do que isso. É aquilo que a gente sempre fala. E daí que é substantivo? E daí que é adjetivo? Como que isso vai influenciar no contexto da obra? Aliás, quer desapegar de regrinhas, como você já vê que a gente faz aqui, e entender esse funcionamento do contexto, funcionamento da lógica, manda um e-mail para mim, profcacupena@gmail.com, e fala: Caco, quero o e-book 3 lições que você deve esquecer para aprender português. 3 lições que você deve esquecer para aprender português, e você vai se libertar desse pensamento, dessas crenças que limitam o nosso aprendizado do português. Estou aguardando seu e-mail, beleza? Voltando para os adjetivos, dá uma olhada aqui nessas brincadeiras linguísticas que acabam acontecendo. Olha lá, menos presos políticos e mais políticos presos, certo? Então essas inversões acabam gerando muitas vezes modificações semânticas. Preso político, político preso. Muda não só a classe de palavras, mas muda bem o contexto, que é um preso por motivos políticos e que é um político que está preso. Percebe? Então essas brincadeiras que vão acontecendo, essas brincadeiras linguísticas que vão criando efeitos expressivos. Beleza? Por exemplo, uma menina pobre e uma pobre menina muda o sentido do adjetivo. Nesse caso, os dois são... não mantém as classes de palavras. Estou falando da menina. Vou dar a ela o adjetivo pobre. Uma menina pobre. Uma menina sem grana. Pobre menina. Coitadinha, sem amor, sem amigos. Certo? Pobre menina. Aí o adjetivo continua sendo adjetivo, mas o sentido muda. Assim como um homem grande e um grande homem. Ele é um homem grande, altura. Um grande homem, um homem honrado, né, de valores. Percebe? É isso, essa inversão de sentido, essa mudança semântica que permitiu, por exemplo, o Vinícius de Moraes e o Carlos Lyra comporem aquele musical, aquela peça musical Pobre Menina Rica. Olha lá, até um trecho da música título. Pobre menina tão rica, que triste você fica se vê um passarinho em liberdade, indo e vindo à vontade na tarde. Você tem mais do que eu, passarinho, do que a menina que é tão rica e nada tem de seu. Pobre menina rica. Olha lá, aliás, esse musical que agrupa uma pancada de músicas. Quando você olha para essa... Se você conhece um pouco da música popular brasileira, de Vinícius, Tom Jobim e tal, você vai olhar para esse musical, se você ainda não conhece, e fala: caramba, quantas músicas conhecidas tem aqui. Tá? Mas enfim,
Pobre menina tão rica. Então ele faz essa brincadeira. Porque o pobre não é o pobre de sem grana. Então a menina é rica, mas é coitadinha. Criar planos expressivos. Cara, é sempre isso que a gente tem que fazer. E daí? E daí que eu troco o sentido? E daí que eu não troco o sentido? E daí que eu mudo de substantivo para adjetivo? E daí? Aí eu vou para o texto, vou ver o plano expressivo, como que eu estou representando isso, como que o autor está usando isso, seja num poema, seja num texto literário, seja num texto formal, que seja. Mas é isso que interessa em todas as classes de palavras. E daí? Agora, você percebe que muitas vezes eu não posso nem inverter. Por exemplo, pega aquela branca cadeira ali pra mim. Ó, eu tenho um branco banquinho aqui do meu lado. Um branco banquinho. Não falaria isso, né? Um banquinho branco. Então, às vezes, eu não consigo nem inverter. Caco, quer dizer, então, que você está fazendo uma regra agora. Adjetivos que indicam cores, por exemplo, branco, não podem ser invertidos? Não, jamais falaria isso, jamais. Pede lá o e-book 3 lições que você deve esquecer, que você vai entender o porquê disso. Se bem que você que me acompanha aqui no canal já sabe. Mas, cara, olha só, por exemplo, imagine, tem uma ovelha branca correndo pelo pasto. Aí eu falo, tá vendo aquela branca ovelha ali correndo? Não rolaria, né? Aquela branca ovelha. Agora, chega o Tomás Antônio Gonzaga e fala: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela, lá no Tomás Antônio Gonzaga, no Arcadismo. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Por que, se eu falar, tá vendo aquela branca ovelha ali? Não rola. Mas se o Tomás Antônio Gonzaga fala das brancas ovelhinhas tiro o leite, rola. Por que se eu falo uma branca cadeira não rola, mas se eu colocasse num contexto, por exemplo, nossa, eu me lembro muito bem da casa da minha bisavó, as grandes mesas que ficavam na sala de jantar, as brancas cadeiras em volta das mesas nas quais nos sentávamos. Pô, aí passou brancas cadeiras. O que determina isso? Na verdade, cara, você percebe que quando eu coloco o adjetivo anteposto ao substantivo, quando eu coloco o adjetivo antes do substantivo, eu atribuo a ele um caráter mais subjetivo, um caráter mais íntimo, mais individual. Veja, por exemplo, uma menina pobre. Pobre é um adjetivo mais objetivo, sem grana. Um homem grande, fisicamente, altura. Pobre menina, coitadinha, mais sentimental. Um grande homem, mais sentimental, mais subjetivo, de valores. Então, se eu tenho um adjetivo anteposto ao substantivo, um dos efeitos expressivos possíveis e comuns é essa ênfase na subjetividade, mesmo que, enfim, não mude significativamente o sentido desse adjetivo. Por exemplo, você é um aluno excelente. Você é um excelente aluno. Você vê, nos dois casos eu não tive uma mudança significativa do adjetivo excelente, assim como eu não tenho no branca. Brancas ovelhinhas. Eu não tenho uma mudança no significado do branco. Branco é branco. Agora, o que difere ovelha branca dos brancas ovelhinhas? O caráter de subjetividade atribuído ao contexto. Por isso que, quando eu estou num contexto muito objetivo, tá vendo esse branco banquinho aqui? Não rolaria. Não rolaria. Esse branco banquinho, porque eu estou num contexto muito objetivo. É um banquinho branco. Se eu tivesse, como eu falo, recordando a casa da minha infância, que tinha os brancos banquinhos onde nos sentávamos para ouvir as histórias de vovó, aí rolaria, porque o meu contexto está sugerindo essa subjetividade. Deu para entender isso aí? Quando, então, que efeito expressivo, então, a gente alcança nessa inversão do adjetivo? O José de Alencar, por exemplo, trabalha muito com adjetivos antepostos. No romantismo, muitos autores românticos trabalham com adjetivos antepostos para criar essa carga subjetiva no texto.
Beleza? Vamos ver um trecho dessa crônica aqui, por exemplo, do Rubem Braga, olha lá. Meu pé de milho é um belo gesto da terra, aquele pé de milho dele cresce, enfim. Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Depois você bota esse Meu Pé de Milho, Rubem Braga no Google e lê essa crônica inteira. É curtinha e vale para você entender esse contexto. Mas você vê, ele tá todo no contexto de subjetividade. Cara, ele tava lá trabalhando, chateado, aí ele viu que nasceu um pezinho de milho que ele tava plantando. Nasceu o pezinho de milho, pronto. Agora ele já não é mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Ele é um rico lavrador. Percebeu? Qual a diferença entre máquina chata e chata máquina? O adjetivo chato mantém o mesmo significado. A questão é a subjetividade que ele atribui ao contexto. Um medíocre homem, uma chata máquina. E até mesmo aí no lavrador rico, aí seria uma questão mais concreta, né, de grana. Não, ele só tinha um pezinho de milho, mas ele se sentia um rico lavrador. Eu atribuo a esse adjetivo um caráter mais individual, mais subjetivo, né, de orgulho de ser isso. Deu para entender isso aí? Maravilha, essa é a aplicação da questão. Então é muito mais do que chamar de substantivo ou adjetivo, como eu estava te dizendo. É muito mais do que isso. Perceber quando que a inversão muda a classe de palavras. Quando não muda a classe de palavras, mas muda significativamente o sentido do adjetivo e como que a gente consegue trabalhar linguisticamente com isso. Quando que não muda significativamente o sentido do adjetivo, mas a inversão me traz uma subjetividade. Quando o contexto nem me permite inverter. Deu para entender? Isso é estudar as classes de palavras. Maravilha? A gente continua falando de adjetivos no próximo vídeo. Por enquanto, meus contatos todos aí para você. E te espero aqui, ali. Tudo bem? Não esquece de pedir seu e-book. Até já!